tempo, eles não faltavam culto, porque eles eram filhos do sacerdote. Mas de repente a Bíblia ela vai falar que eles faziam coisas que não eram agradáveis a Deus. E eu quero te confrontar, Nailson, se é um culto de domingo, me desculpe a expressão, mas se os irmãos não vêm terça, eles vão ouvir no domingo. E de repente, eles se encontravam dentro de uma congregação, e da mesma maneira que eles achavam que cultuavam a Deus, da mesma maneira eles levavam outras mulheres para fazer outras atrocidades dentro do templo. De repente eles não agiam conforme Deus queria, eles pegavam do sacrifício e comiam do sacrifício, que não eram para eles comer. E de repente eles achavam que levando a arca de Deus, eles iriam vencer. Mas em um certo momento eles estavam guerreando contra os filisteus. Quando eles chegaram com a arca, os filisteus tremeram. Eles acharam que iam perder a batalha. Mas de repente os filisteus vencem a batalha, matam o exército, matam os 2 filhos de Eli. E de repente eles tomam a arca de Deus para si. E aqui eu começo a pregação. De repente eles tomam, os filisteus, a arca do Senhor. E a Bíblia vai falar que eles pegam essa arca e eles levam a Asdod. Asdod era onde ficava o templo de Dagon. E a Bíblia vai falar que esse templo de Dagon, eles pegaram a arca de Deus e colocaram bem de frente do Deus Dagon. E de repente eles se encontravam de uma maneira que no dia seguinte eles chegaram até o templo. E a Bíblia vai falar que o Deus Dagon deles estavam prostrados ao chão, porque a arca de Deus estava sobre aquele lugar. E a Bíblia vai continuar a falar que no outro dia eles colocaram de novo o Deus Dagon de pé. E eles disseram: esse é o nosso Deus, aquele a qual nós adoramos. Mas a Bíblia vai falar que no outro dia novamente eles voltaram ao mesmo lugar, e o Deus Dagon deles estava novamente prostrado diante da presença de Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, nesta noite, que independente de onde você veio, como você chegou, independente como está a tua vida, independente de como você tem agido, quando a presença de Deus ela aparece, ninguém consegue ficar de pé. Não, eu acho que você não está entendendo, ou você está se fazendo que não está entendendo. Davi, ele era apaixonado pela presença de Deus. Davi, ele era apaixonado pela presença de Deus. No livro de Salmos, de número 51, quando ele diz: Senhor, eu pequei contra ti, tira tudo, tira carro, tira casa, tira poder, mas não tira a tua presença da minha vida. Ele estava dizendo: Senhor, eu sou apaixonado pela tua presença. Eu não consigo imaginar como uma pessoa diz que é apaixonado pela presença de Deus, mas não toma postura diante da casa do Senhor. Vamos, me perdoe a expressão, é que eu vim ousado hoje, depois de uma vigília daquela. E Davi, ele era apaixonado pela presença de Deus. E de repente, os filisteus, eles tomam a arca de Deus, e eles levam até o templo de Dagon, na cidade de Asdod. Mas de repente eles se encontram de uma maneira que eles dizem: nós temos que tirar essa arca deste lugar. E eles pegam a arca de Deus e eles levam para Gade. Mas de repente, quando eles chegam em Gade, Deus ele começa a se manifestar no meio do povo, e eles começam a chamar os anciões, e os anciões fazem uma reunião, e eles dizem: nós não podemos ficar com a arca de Deus sobre este lugar, nós temos que despachar ela de novo. E eles mandam a arca de Deus para Ecrom. Mas a Bíblia vai falar que quando a arca de Deus, a presença de Deus, ela chega sobre a cidade de Ecrom, e ela fica ali por 7 meses.
De repente Deus ele começa a se manifestar no meio daquele povo, e ele começa a ferir aquele povo com tumores, ele começa a trazer enfermidade no meio daquele povo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a presença de Deus ela não estava no lugar aonde é para estar. Olhe para mim, deixa para conversar depois. A presença de Deus ela até estava naquele lugar, mas ela não estava de maneira como era para estar. E a Bíblia fala que ela ficou em Ecrón por aproximadamente 7 meses. Depois de 7 meses, eles se reuniram de novo e disseram: nós não podemos ficar com a arca de Deus sobre este lugar, porque o Deus de Israel, ele tem afetado, ele tem atingido as nossas vidas, e nós não podemos ficar com esta arca. Então eles disseram assim: vamos fazer da seguinte maneira. Samuel, livro de 2 Samuel capítulo 6, ele disse: vamos pegar uma vaca que ainda está amamentando, e vamos tirar os seus bezerros, de maneira que vamos colocar a arca sobre os lombos dessa vaca. E se de fato ela ir para a cidade da onde é o lugar desta arca, é porque o Deus de Israel é o Deus que tem ferido nós. Agora imagina, meus irmãos, uma vaca que não tinha GPS, que não tinha direção. Foi colocado a presença de Deus sobre os lombos dessa vaca. E a Bíblia vai falar no livro de 2 Samuel que aquela vaca ela foi na direção certa da cidade de Bet-Semes. Ela não desviou nem para a direita nem para a esquerda. Ela não desviou em nenhum momento. Ela foi na direção que Deus tinha determinado para uma vaca. Agora imagina, nós que somos seres racionais. Agora imagina uma vaca que é irracional. Mesmo assim ela obedeceu aquilo que Deus queria, levou a presença dele de volta para a cidade aonde ela não tinha que ter saído. Só que aí você disse: então está tudo legal, ela chegou no lugar aonde ela tinha que ter chegado. Está tudo ok, ela chegou no lugar aonde ela não deveria ter saído. Peraí, a Bíblia vai dizer que ela ficou naquele lugar. Ela ficou na casa de Obed-Edom. E é interessante que ela ficou sobre aquele lugar, mas a Bíblia vai dizer que nada aconteceu, Alex. Ela ficou sobre aquele lugar e de repente nada aconteceu. E de repente um lugar onde era para a presença de Deus estar, agora o povo está se reunindo e está dizendo: nós temos que mandar embora. O lugar onde era para a presença permanecer, o povo agora está se reunindo e está dizendo: nós temos que mandar a presença embora, Natan, porque ela não está fazendo legal para nós, ela não está fazendo bem. Deixa eu te falar, meu irmão, olhe para mim. Aonde a presença de Deus está, até o que está oculto vai ser revelado. Aonde a presença de Deus está, não há quem possa enganar o Deus da presença. Então eles começaram a se reunir e disseram: nós não podemos ficar, não podemos.